ter feito algo tão fenomenal, por ter provado amor fora do normal. Sofreu bastante só pra me ver feliz, por isso agora canto. Saúdo a amada Igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Bom para nós, nesta noite, estarmos juntos para louvarmos, cultuarmos, adorarmos o Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Que este culto que iremos prestar ao Senhor seja um culto agradável ao Senhor e possa preencher os nossos corações. Convido a Igreja ao convite à adoração que está em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 ao de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Teu Senhor é o poder e a grandeza e a honra,
a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai Celestial, nosso Deus maravilhoso, nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus de infinita bondade, nosso Deus de misericórdia. Adentramos, Senhor, no teu santuário nesta noite para te louvar, para te exaltar o teu santo e precioso nome. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença neste lugar. E que ao findar o culto, Senhor nosso Deus, todos nós que aqui estamos, possamos sentir em nossos corações que adoramos, que cultuamos um Deus vivo, um Deus presente no meio do seu povo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, após a adoração, passemos para a liturgia de contrição, leitura bíblica em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao de número 10. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ângela, eu tô gravando. Já gritou muito aí. É o Leandro que chegou? Vai, volta a ler. Vou começar a partir da oração de adoração, né? Volta a ler, que eu conto. Passemos agora para a liturgia de contrição. Leitura bíblica em 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Convido a amada igreja a curvar a sua fronte e orar silenciosamente a oração por confissão de pecados. Depois de alguns segundos, o pastor vai quebrar o silêncio com uma oração de louvor pelo perdão de pecados.
Senhor nosso Deus de amor, nosso Deus de longanimidade, Deus que sonda o nosso coração, que conhece todo o nosso interior, chegamos junto a Ti neste momento para confessarmos as nossas transgressões, as nossas mazelas ocultas, pecados que cometemos constantemente contra Ti, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Reconhecemos nesta hora, Senhor, que nada de bom merecemos de Ti, mas confiados nos méritos de Cristo Jesus, apresentamo-nos perante Ti. Arranca, Senhor nosso Deus, esse coração ressequido, esse coração empedernido, esse coração duro, rebelde, e coloque em cada um de nós um coração sensível, um coração ensinável, um coração agradável, que ouve a Tua palavra, que entende os Teus mandamentos e os coloca em prática. Lança os nossos pecados no mais profundo mar. Nós oramos, intercedemos pelo perdão de pecados, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Garantia de perdão está no Salmo 51, do versículo 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. A partir desse momento, passemos para a liturgia de louvor com o ministério Ágios. Tu és o príncipe da paz.
novo coração. Amados irmãos e irmãs, é chegado o momento em que seremos edificados na palavra do Senhor. Convido os amados irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Façamos a oração por iluminação. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus que merece glória, honra e louvor. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, vai ser lida, explanada e aplicada a cada coração. Tira de nós, Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que não provém de Ti, para que não seja meramente o homem falando à Tua igreja nesta noite, mas seja unicamente o Teu servo, o porta-voz da Tua palavra. E que todos nós, a começar por mim, sejamos edificados na palavra pregada. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Atos, capítulo 13, vou ler do 21 ao 22. Fala sobre o rei Davi e a questão do rei Saul. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amados irmãos e irmãs, quem é o homem segundo o coração de Deus? Quem é esse homem? Davi.
Sim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não exclusivamente Davi. Não por ter sido rei, guerreiro, conquistador, mas por qualidades espirituais que revelam o caráter do homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 21 e 22 está escrito dentro do testemunho de Paulo em Antioquia, nos versículos 16 a 41, e está diretamente relacionado com 1 Samuel, capítulo 16. O tema para esta oportunidade é o homem segundo o coração de Deus. Primeiro argumento: o homem segundo o coração de Deus é o homem sincero e verdadeiro. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o critério para a escolha de Davi é muito sugestivo. Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo líder de Israel. E esse líder estaria entre os filhos de Jessé. E é interessante que Jessé tinha 7 filhos homens e fez passar perante Samuel um por um. Passou o primeiro, Deus disse: não é este. O segundo, não é este. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E Deus diz a Samuel: não é este. Então Samuel pergunta a Jessé: não tem mais um filho em sua casa? E o profeta diz: tem um que está pastoreando as ovelhas no campo. Um a um desfilaram perante o profeta, sacerdote, juiz Samuel, homens fortes, inteligentes, com um sério perfil real, mas a palavra do Senhor veio a Samuel nos seguintes termos: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Quando se olha com os olhos de Deus, não é difícil encontrar o homem segundo o coração de Deus. Davi foi deixado por último, Davi foi quase esquecido, mas assim que adentrou a presença de Samuel, este ouviu a voz de Deus. É este. 1 Samuel 16, versículo 12. Ele tinha até boa aparência. Este, porém, não é um critério excludente, absolutamente não. Mas o principal é o cultivo de qualidades interiores. E essas qualidades o homem natural não pode ver, porque nenhum homem, por maior crente que seja, por mais sábio que seja, pode conhecer o interior do ser humano, conhecer o seu coração. Davi era o que era, e na sua autenticidade foi chamado
para servir a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o principal cultivo para sermos homens e mulheres de Deus são as qualidades interiores. Devemos ser como nós somos. E em nossa autenticidade, somos chamados para servir a Deus. Chamados para servir a Deus. E todos nós, toda membresia da igreja é chamada em sua autenticidade para servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Glorioso, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Em segundo lugar, o homem segundo o coração de Deus é o homem que tem intimidade com Deus. É uma coisa de coração para coração. A intensa religiosidade que marca a história do homem no mundo necessariamente não é a garantia de verdadeira comunhão com Deus. E esta palavra está com o próprio Davi, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança, conforme Salmo 25, versículo 14. Portanto, a pergunta que eu faço agora: você é íntimo de Deus? Você vive em profunda comunhão com o Senhor? Você vive para a glória de Deus? Deus, ele é manifestado constantemente em sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Isto porque intimidade não é sinônimo de desrespeito. Pelo contrário, o temor do Senhor está implícito. A intimidade revela a nossa liberdade para estar em profunda comunhão com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, amados, para muitas pessoas, o buscar a Deus exige hora e local. Sentem-se totalmente impedidas de orar se tais condições não forem totalmente preenchidas. Mas o que é interessante, que Deus não se incomoda com a nossa busca a Ele. Você pode buscar Deus pela manhã, pode buscá-lo ao meio-dia, pode buscar à tarde, buscar ao entardecer, à noite, buscá-lo pela madrugada, e isso em qualquer lugar. Pode ser na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, pode ser no trânsito, pode ser no shopping. Você pode orar a Deus, buscar a Deus sem precisar de hora e locais adequados. Deus
não é um Deus que está longe de nós, que não nos possa ouvir. Deus está sempre atento à nossa busca por Ele, sempre atento às nossas orações, independentemente do local onde nós estamos. Por isso, amado, você pode orar ao Senhor, você pode buscar ao Senhor a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Você pode orar ao Senhor e buscá-lo até deitado em seu próprio leito. Quantas pessoas que estão enfermas, deitadas num leito de hospital, estão buscando o Senhor nesse exato momento, estão através da sua vida manifestando a glória de Deus. E nós, que estamos de pé, com saúde, com a mente funcionando bem, em algumas ocasiões, esquecemos de orar, de buscar a Deus, de termos intimidade com Ele, de termos com Ele uma profunda comunhão. Pense bem, é tempo de buscar a Deus. A pandemia ainda não passou. Está indo para o interior dos nossos municípios. É tempo de orar, de buscar a Deus incessantemente. Em terceiro lugar, o homem segundo o coração de Deus é o homem que está no centro da vontade de Deus. Davi declarou que ao homem íntimo de Deus é revelada a aliança do Senhor. E disse mais: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. E muitos imaginam que esta passagem se presta a uma espécie de sortilégio na iminência de uma decisão entre A ou B e que de alguma maneira Deus vai apontar o caminho. De certa forma, está correto. Porém, é muito mais do que isto. Não se trata da nossa escolha com a ajuda divina, mas da escolha divina para conosco, para a nossa vida, queridos. É a escolha divina para a nossa vida e não uma ajuda divina para a nossa escolha, absolutamente não. Se pudéssemos agrupar a imensidão de crenças que há no mundo em apenas 2 grupos, teríamos, de um lado, os que desejam estar com Deus, próximos de Deus, para dele usarem, e do outro lado, os que buscam a Deus para servi-lo, para fazer unicamente a sua vontade. A pergunta que eu faço nesse momento é: de que lado você está? Você está próximo de Deus para fazer uso dele,
ou você está próximo de Deus para servi-lo e para fazer a sua vontade, a sua vontade. Aí determina a sua intimidade, determina a sua comunhão com Deus. Muitos há que se aproximam de Deus para, entre aspas, se aproveitarem de Deus, usarem Deus para o seu bem-estar pessoal. Mas o verdadeiro cristão busca a Deus para servi-lo e para fazer unicamente a sua vontade, queridos. Essa é uma verdade absoluta. Buscamos a Deus para servi-lo, fomos chamados para servi-lo, fomos chamados para fazer unicamente a sua vontade. Volto a perguntar: de que lado você está? E pergunto até para mim mesmo: de que lado eu estou? E pergunto para todos nós: de que lado nós estamos? Buscamos a Deus para o nosso bem-estar ou buscamos a Deus para servi-lo e para fazer unicamente a sua vontade? Concluindo esta mensagem, Davi é apenas o modelo no qual devemos nos espelhar para buscar esta mesma estatura espiritual. O nosso exemplo maior é Cristo Jesus. Mas Davi pode ser o nosso modelo no qual devemos espelhar para buscar esta estatura espiritual. Davi não foi um homem perfeito, não foi um pai de família exemplar. Na sua família teve assassinatos, teve estrupos, teve traições, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pela sua autenticidade, pelas suas qualidades interiores. E o próprio Jesus é o nosso referencial maior. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, indo à morte e morte de cruz. E o grande apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E aí não vai nenhum orgulho, nenhuma vaidade. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E se você me imitar, você estará consequentemente imitando a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, ao findar esta mensagem, desejo a todos vocês uma noite
grandemente abençoada pelo Senhor. E não esqueçam nunca, foi Deus quem nos escolheu para servi-lo, para fazer unicamente a sua vontade. Façamos a oração final e logo após a bênção apostólica e depois o Amém Tríplice. Oremos. Senhor nosso Deus, ao findar esta mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, o nosso desejo maior nesta noite é que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Que sejamos a cada dia mais íntimos de Ti, mais amigos de Ti, que tenhamos a cada dia uma profunda comunhão contigo, comunhão onde te buscamos, onde oramos, intercedemos e confessamos as nossas transgressões. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pela paz que desfrutamos. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela paz que desfrutamos. Obrigado, Senhor, pela nossa eterna salvação em Cristo Jesus. E que ao findar este culto, Senhor, ao retornarmos para o nosso lar, possamos encontrar os nossos familiares gozando da perfeita paz de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Amados, o Deus Todo-Poderoso permaneça à vossa frente, vos conduzindo pelo caminho certo. O Deus Todo-Poderoso permaneça ao vosso lado para vos amparar, se porventura vieres a tropeçar. O Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, permaneça a vossa retaguarda para que o inimigo não atinja. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Consolador, permaneça dentro de vós, vos consolando. O Deus Abençoador, permaneça acima de vós, vos abençoando. Nos abençoe, nos console, nos protege, nos ampare e nos guie. O Deus Todo-Poderoso que nos envia a evangelizar o mundo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, amor infinito e insondável do nosso Pai Celestial, e que a presença, a alegria, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça em nós e com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a face da terra, até a volta gloriosa e triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus.